Olá, estamos aqui para mais uma aula do nosso curso. E hoje a gente vai falar sobre epilepsia e estigma. Esse tema tão falado em várias aulas, né? Esse termo tão usado por nós em várias aulas, hoje a gente vai realmente saber o que significa estigma. Né? Então, o estigma é um conceito estudado há muitos anos. E ele começou a ser aplicado em diferentes condições, associado a doenças e condições médicas, na maioria dos casos. E depois ele também foi associado à homossexualidade. Então, não só a doenças mentais, a câncer, a condições médicas, mas também começou a ser usado em condições sociais, em condições sexuais. E existe uma variabilidade de definições, desde a definição do próprio dicionário, como marca, sinal, mas até a questão dos estereótipos negativos que o estigma representa. Um dos grandes nomes no estigma é Goffman. Goffman colocou em 1963, a definição de estigma que ainda nos dias de hoje é a mais utilizada. Então, o que é estigma? Estigma é uma referência a um atributo depreciativo, fraqueza ou desvantagem. A pessoa estigmatizada é considerada como tendo uma característica diferente da aceita pela sociedade. E aí é tratada diferentemente por essa sociedade que mostra conceitos errados e preconceituosos. Então, essa definição foi colocada já há bastante tempo, mas a gente vê que descreve muito bem o que é realmente o estigma. Vários estudos, como eu falei, o estigma é um termo muito estudado e existem alguns tipos de estigma, né, nesses diferentes estudos. O Goffman, né, que é quem definiu o estigma, ele fala que o estigma ele pode ser por anormalidades do corpo, né, então a questão de você ver realmente alguma deformidade, alguma anormalidade, culpas de caráter individual, então entra desde a questão de bebida, de homossexualidade e estigmas de raça e de religião. Porém, em 2001, o que aconteceu é que esses tipos de estigmas eles foram ampliados. Então, Reingold ele propôs mais do que só esses tipos de estigma. Ele propôs a questão de estigmas por comportamentos, por anormalidades estruturais, né? Anormalidades funcionais em termos de funcionamento do ser humano, doenças contagiosas e quaisquer outros que podem aparecer. Tá? E também, falando em tipos de estigma, nós temos dois principais tipos de estigma, o estigma visível e o invisível. O visível é quando você vê realmente alguma característica diferente na pessoa. Isso é muito comum quando a gente fala em deficiência física mesmo, anormalidades físicas. Então, a pessoa tem alguma coisa que você olha e vê. Então, é um estigma visível. E estigma invisível é quando você precisa conhecer mais a pessoa para você saber se ela tem ou não aquela característica diferente que aonde o estigma aparece. Então, no caso da epilepsia, o estigma é invisível até o momento da crise. Quando a crise aparece, é visível. Então, todo mundo vê a crise. Mas quando eu estou na escola, na sala de aula, andando, passeando, é uma pessoa normal. Você não fala, aquela pessoa tem epilepsia simplesmente por visualizar essa pessoa. E aí entra a questão do controle da informação sobre a condição. Então, será que a pessoa que tem epilepsia precisa falar para todo mundo que tem epilepsia? Então, se eu falo, eu passo de estigma invisível para visível. E aí? Né? E aí, com todos esses estudos, existem alguns modelos principais de estigma que tentam explicar todo o processo do estigma. Então, o primeiro modelo é de Link e Phelan, que eles falam que existem 5 passos, 5 processos sociais para o estigma acontecer. O primeiro é a distinção das diferenças. É quando você rotula uma pessoa por ela ser diferente em alguma característica. O segundo passo é que, a partir desse rótulo, as pessoas começam a perceber também que são diferentes. Muitas vezes, essas diferenças são passadas despercebidas, porque a pessoa tenta se inserir na sociedade. Aí vem o rótulo, daí a pessoa, opa, eu sou diferente. Aí, essas pessoas rotuladas, elas são separadas das outras. As pessoas rotuladas começam a sentir mesmo a discriminação.
E aí, a força do estigma é uma produção social. Quanto mais forte essas pessoas forem separadas, quanto mais forte essas pessoas forem rotuladas e discriminadas, o estigma tem um peso muito maior. Um outro modelo de estigma muito usado é o modelo de Ablon, que ele fala que o estigma ele tem 5 dimensões. A primeira dimensão é a natureza da condição. Então, no caso da epilepsia, né, a epilepsia é uma doença neurológica, grave, crônica, né, então essa natureza abre para as 4 outras dimensões. Então, a primeira é quais são as fontes que criam e que perpetuam o estigma? Será que é a falta de informação? Será que são comportamentos inadequados dentro de casa? Será que é a sociedade que começa a fazer isso? Então, quais são as fontes que começam com esse estigma? Qual o tratamento que essa condição tem? É um tratamento possível? E é um tratamento tranquilo? Ou não? É um tratamento que não tem como, mesmo você fazendo o tratamento, a condição vai continuar e não tem como sair disso. As estratégias de enfrentamento. Então, uma pessoa que sabe o que tem e consegue lidar de uma maneira melhor, tem uma estratégia de enfrentamento, então, melhor e que diminui, consequentemente, a força do estigma. E a natureza das pessoas. Não só da pessoa que tem essa condição, mas também das pessoas que estão em volta dessa sociedade. Será que são pessoas melhor informadas? Será que as pessoas sabem o que é essa condição? Será que sabe como é que é o processo do estigma? Né? E na epilepsia? Então isso é de uma maneira geral, mas focando. Como é que se dá o estigma na epilepsia? A epilepsia, como a gente tem falado bastante, a epilepsia é uma condição associada com consequências psicossociais. E que é uma condição com altos níveis de estigma. Se a gente for ver, de onde começou isso? A epilepsia é uma condição muito antiga, que existe desde que a humanidade existe. De onde começou esse estigma na epilepsia? A origem do nome já começa a falar alguma coisa. O termo epilepsia é um termo que significa ser possuído, ser invadido. Né? E isso, com certeza, contribuiu para a questão, para a perpetuação, para a criação de crenças que falam que a epilepsia é uma questão de possessão de demônios, né? Todas essas crenças que acabam atrapalhando o desenvolvimento mesmo e a inserção social desse paciente. A outra questão é o rótulo de epilético. Né? Esse epilético esconde essa pessoa. Né? A gente vai estar falando bastante sobre isso. A questão das crenças. Então, como eu falei, a epilepsia existe há muito tempo. E essas ideias inadequadas, elas apareceram e elas foram perpetuadas. Elas foram passadas de geração para geração pelo senso comum, sem base científica nenhuma. E que até hoje a gente consegue ver essas crenças. Então, desde que a epilepsia é uma doença contagiosa, né? Então, tem algumas crenças que fazem com que a epilepsia tenha um peso até, muitas vezes, maior, de mais estigma do que realmente poderia ter. E o não controle e as normas sociais. Então, a epilepsia não dá para ter o controle das crises, né? As crises são imprevisíveis. E a sociedade preza essas normas sociais todas certinhas. Então, a epilepsia ela vai contra tudo que a sociedade espera. Então, esses são os principais fatores de origem do estigma na epilepsia. Só para vocês terem uma ideia, quando a gente fala de crenças, por exemplo, até 1970, 1980, no Reino Unido, pessoas com epilepsia eram proibidas de se casar. Isso era lei. Então, vocês imaginem, né? Por quê? Né? Como que a gente faz isso? Então, imaginem como isso atrapalha o desenvolvimento dessa pessoa. Existe um modelo médico, né? Ryan fala que existem dois modelos para explicar a epilepsia, o médico e o psicossocial. O modelo médico fala que o estigma na epilepsia, ele aumenta, ele é maior se a severidade, a frequência, a intensidade das crises é maior também. E o modelo psicossocial fala que as características individuais, o suporte psicológico, o suporte familiar dessa pessoa vai afetar esse estigma sentido pelo paciente. E aí a gente tem o estigma real e percebido. O estigma real, são situações de discriminação feitas pela sociedade. Então, por exemplo, né, no caso, né, no Reino Unido, não pode casar. Então, o estigma existe, é uma situação imposta. Né? E o estigma percebido é resultante do sentimento desses pacientes a partir dessa relação social. Então, poxa, eu não posso ter esse emprego, mas eu vou tentar outro. Então, meu estigma percebido é menor. Agora, eles me proibiram esse emprego, então eu vou ficar em casa.
Então, esse estigma vai aumentando. O estigma, então, ele tem um efeito negativo, mas ele não é comum só no Brasil. Ele acontece em todos os países do mundo, ele é um fato real, ele é um fato global, e inclusive por isso que foi colocada a campanha Epilepsia Fora das Sombras, que o Dr. Lee vai falar na última aula desse módulo. E aí eu volto para vocês na primeira pergunta, da primeira aula que o Dr. Lee fez. Então, pensem em epilético e pensem em pessoa com epilepsia. Será que existe diferença quando eu falo em epilético e pessoa com epilepsia? O que você acha? Nós fizemos uma pesquisa, porque assim, a gente tinha uma percepção. E aí assim, será que realmente existe uma diferença? Então a gente fez uma pesquisa com adolescentes e nós aplicamos algumas questões. Para um grupo, a gente aplicou todas as questões para ele pensar em pessoas com epilepsia. E para o outro grupo, da mesma idade, mesma faixa etária, mesmo nível socioeconômico, nós aplicamos as mesmas perguntas, mas falando em pense num epilético. E aí a gente vai ver as respostas. Uma das perguntas, aqui a gente selecionou algumas, você acha que as pessoas com epilepsia ou os epiléticos são rejeitados pela sociedade? O que você acha? Quando a gente fala em epiléticos, os adolescentes acham que 87% dos epiléticos são rejeitados pela sociedade. Contra 41% das pessoas com epilepsia são rejeitadas pela sociedade. Então aqui a gente começa a ver uma diferença na terminologia empregada. Nessa diferença de expressão quando a gente fala em epilético e pessoa com epilepsia. A mesma questão. Você tem preconceito contra pessoas com epilepsia e epilético? É claro que aqui a gente está fazendo uma pergunta direta. A gente nem esperava tantos por cento assim, Porque é uma pergunta direta, é muito difícil a pessoa se colocar, eu tenho preconceito. Mas no mesmo padrão, quando a gente fala em epilético, 2,8% aparece. Então, as pessoas têm preconceito contra epilético. 0 contra pessoas com epilepsia. E quando a gente vai para emprego? Você acha que pessoas com epilepsia ou epiléticos têm dificuldade para conseguir emprego? Olha que interessante. Os adolescentes falam que quase 94% dos epiléticos têm dificuldade para o emprego, contra 62% das pessoas com epilepsia. E na escola? Como é que isso fica? Quase 70% dos adolescentes, a maioria dos adolescentes fala que os epiléticos têm maior dificuldade na escola. E quando a gente fala em pessoas com epilepsia, só 37% fala que as pessoas com epilepsia têm dificuldade na escola. Interessante, né? O que a gente vê? Que o uso do termo epilético é um rótulo social. E que isso você enxerga a doença e não a pessoa. O epilético é um adjetivo. Então, o adjetivo a gente não caracteriza a pessoa, a gente está caracterizando só a doença. Então, a pessoa com epilepsia ela é escondida atrás da doença. E isso remete à incapacidade dessa pessoa, resgata o imaginário da sociedade e influencia essa percepção de estigma e, é claro, a qualidade de vida dessa pessoa com epilepsia. Então, olha como é interessante essa questão do uso de expressões mais adequadas quando a gente fala em epilepsia. Então, um apelo, uma proposta, uma sugestão é que sempre quando a gente for falar de condições crônicas de saúde, a gente fale da pessoa e nunca do adjetivo. Vamos lembrar que além da epilepsia, ela é uma pessoa. Antes da epilepsia, é uma pessoa. E ela merece ser tratada como tal. Uma outra questão assim, você acha que existe diferença quando a gente age de uma maneira adequada ou inadequada diante de uma crise epilética? Então, a gente também foi ver, será que se eu agir fazendo tudo direitinho diante de uma crise epilética, será que as pessoas percebem isso como diferente de eu agir inadequadamente? Como será essa perpetuação do estigma? Então, o que a gente entende por agir adequadamente diante de uma crise epilética? Então, ficar calmo,
proteger a cabeça, educar as pessoas em volta e não colocar objetos na boca. Agir inadequadamente, ficar nervoso, dizer cuidado, é contagioso, não chega perto, puxar a língua ou colocar uma caneta, uma colher ou qualquer objeto dentro da boca. Será que existe diferença quando a gente age adequadamente ou inadequadamente diante de uma crise epilética? Então, a gente também foi ver isso. Então, nós pegamos classes de terceiro colegial e a gente dividiu em 3 classes. Uma classe, a gente fez um teatro de uma pessoa tendo uma convulsão e a pesquisadora agiu de maneira adequada, certo? Então, olha, fica calmo, vai passar, é uma crise, gente, isso é uma crise epilética, tudo bonitinho. Na outra classe teve o mesmo teatro e a pessoa, a pesquisadora fez, cuidado, gente, é contagioso, cuidado, pega uma caneta, olha, cuidado, puxa a língua que vai engolir, sai, não rela na baba. Então, de uma maneira inadequada. E na outra classe a gente não fez nada. E nas 3 classes nós aplicamos um instrumento que é a escala de estigma da epilepsia, que mede a percepção, a magnitude do estigma. Quanto maior, ela varia de 0 a 100, quanto maior o score, quanto maior a nota dessa escala, maior a percepção de estigma. E o que a gente viu, olha que interessante, nós vimos o grupo 1 teve atitudes adequadas, foi o grupo que teve menor percepção de estigma. O grupo 2 foi de atitudes inadequadas, foi o grupo que teve maior percepção de estigma. E o grupo 3, que é o grupo controle, que não teve nem adequado nem inadequado, ficou no meio. Né? Então é interessante, então quando a gente age adequadamente, a gente também está educando as pessoas em volta para tentar minimizar o estigma. Então, o que a gente quer falar? Que a gente sempre fala que informação é a principal arma no combate ao preconceito, na melhora desse estigma da pessoa com epilepsia. Mas o que a gente vê é que só a informação não basta. A gente precisa também ter atitudes que influenciam de uma maneira mais positiva. Então, uma pessoa que se sente estigmatizada, ela tem mais preocupação, ela tem menor autoestima, menor autonomia, né? E mais dificuldades em todas as esferas. Então, como que a gente muda isso? Né? A gente tem que ter campanhas na mídia, mas sempre com informação direcionada para diferentes grupos. Nós precisamos ter um atendimento integral ao paciente, onde a gente veja não só a doença, mas todo o ajustamento psicossocial. E nós precisamos de capacitações, de educações continuadas para que os profissionais, para que as pessoas saibam melhor o que é epilepsia. O estigma, então, é um conceito multifatorial e o combate ao estigma precisa de uma intervenção ampla e as mudanças na sociedade, elas só vão acontecer quando a gente tiver melhoras na inserção social e no impacto socioeconômico da epilepsia. E nós sabemos que você, professor, tem um papel muito importante para ajudar nessa campanha para tirar a epilepsia das sombras. A gente conta com você. Até a próxima aula.